Mateus capítulo 3. Enquanto eles ainda estavam morando em Nazaré, João Batista começou a pregar no deserto da Judéia. Seu assunto constante era: abandone os seus pecados, voltem-se para Deus, porque o reino dos céus está para chegar logo. Comentário bíblico: arrependei-vos. O significado básico de arrependimento, grego metanoio, é voltar-se ao contrário, dar uma volta completa. Trata-se de abandonar os maus caminhos e voltar-se para Cristo e através dele para Deus. A decisão de abandonar o pecado e querer a salvação em Cristo importa em aceitar a Cristo não somente como Salvador da penalidade do pecado, mas também como Senhor da nossa vida. Por conseguinte, o arrependimento envolve uma troca de senhores, do senhorio de Satanás para o senhorio de Cristo e da sua palavra. O arrependimento é uma decisão livre da parte do pecador, possibilitada pela graça divina capacitadora que lhe é concedida quando ele ouve o Evangelho e nele crê. A definição da fé salvífica como mera confiança em Cristo como Salvador é totalmente inadequada ante a exigência do tipo de arrependimento feita por Cristo. Definir a fé salvífica sem incluir um rompimento total com o pecado é distorcer fatalmente o conceito bíblico da redenção. A fé que inclui o arrependimento é uma condição imutável para a salvação. O arrependimento foi uma mensagem básica na pregação dos profetas do Antigo Testamento, de João Batista, de Jesus Cristo e dos cristãos do Novo Testamento. A pregação do arrependimento sempre deve acompanhar a mensagem do Evangelho. Continuando a leitura, o profeta Isaías tinha anunciado o seguinte a respeito do ministério de João: Eu ouço uma voz que clama no deserto: preparem o caminho para o Senhor, endireitem o caminho por onde ele andará. A roupa de João era feita de pelo de camelo. Ele usava também um cinto de couro, comia gafanhotos e mel do campo. O povo de Jerusalém, de todo o vale do Jordão, de toda a região da Judéia, saía ao deserto para ouvir João pregar. E quando eles confessavam os seus pecados, eram batizados no rio Jordão. Mas quando ele viu muitos fariseus e saduceus vindo para serem batizados, disse a eles: Filhos de serpentes, quem disse que vocês poderiam escapar da futura ira de Deus? Comentário bíblico: Fariseus e saduceus. Dois dos mais proeminentes grupos religiosos judaicos eram os fariseus e os saduceus. Os fariseus eram um grupo religioso que procurava observar todo o Antigo Testamento e ao mesmo tempo suas interpretações puramente humanas. Para eles, a salvação consistia na obediência à letra dessas leis e regras. A sua religião era exterior na sua forma e sem qualquer piedade interior, isto é, no coração. Estavam em constante oposição a Jesus e à sua mensagem, o qual ensinava que a religião deve ter sua sede no coração e no espírito, indo além da obediência legalista do homem aos mandamentos das Escrituras. Os saduceus eram os liberais da época, não criam no sobrenatural. Externamente demonstravam obediência à lei de Deus, mas na prática negavam seus ensinamentos. Rejeitavam as doutrinas da ressurreição, dos anjos, dos milagres, da imortalidade e do juízo vindouro. Tinham uma vida mundana e moralmente relaxada. Eles também perseguiam a Jesus Cristo. Continuando a leitura, antes de serem batizados, provem que vocês abandonaram o pecado praticando obras dignas de arrependimento. Comentário bíblico: frutos dignos de arrependimento. O arrependimento genuíno será acompanhado pelo fruto da justiça. A verdadeira fé salvífica e a conversão devem evidenciar-se por meio de vidas que deixam o pecado e dão frutos agradáveis a Deus. Aqueles que dizem crer em Cristo e ser filhos de Deus, mas cuja vida não produz bons frutos, serão como árvores que são cortadas e lançadas ao fogo. Continuando a leitura, não tente escapar dessa forma pensando: nós estamos salvos porque somos judeus, somos descendentes de Abraão. Isso não prova coisa alguma. Deus pode transformar até essas pedras em descendentes de Abraão. E o machado do julgamento de Deus já está pronto para cortar pela raiz cada árvore que não produz bons frutos. Elas serão derrubadas e queimadas. Eu batizo com água aqueles que se arrependem de seus pecados, mas está vindo um outro muito maior do que eu, tão poderoso que eu não sou digno de carregar suas sandálias. Ele batizará vocês com o Espírito Santo e com fogo. Comentário bíblico: Ele vos batizará com o Espírito Santo.
João Batista ensina que a obra do Messias vindouro inclui batizar seus seguidores com o Espírito Santo e com fogo. Batismo este que outorga grande poder para vivermos por ele e testemunhar dele. Continuando a leitura, ele separará a palha do grão, queimará a palha com fogo que nunca vai se apagar e guardará o grão no celeiro. Então Jesus foi da sua casa na Galiléia ao rio Jordão para ser batizado por João. Comentário bíblico. O batismo de Jesus. Jesus foi batizado por João pelas seguintes razões: para cumprir toda a justiça, Cristo, mediante o batismo, consagrou-se publicamente a Deus e assim cumpriu a justa exigência de Deus. Para identificar-se com os pecadores, embora o próprio Jesus não precisasse de arrependimento de pecado, e para associar-se com um novo movimento da parte de Deus, pelo qual ele chamava todos ao arrependimento. Este movimento teve início em João Batista como precursor do Messias. Continuando a leitura, João não queria fazer isso. Isso não está certo, dizia ele. Eu é que preciso ser batizado pelo Senhor. Mas Jesus disse: deixe que seja assim agora, porque eu devo fazer tudo o que Deus quer. Então João o batizou. Depois do seu batismo, logo que Jesus saiu da água, os céus se abriram e ele viu o Espírito de Deus descendo na forma de uma pomba e pousando sobre ele. Comentário bíblico. O Espírito de Deus descendo sobre ele. Tudo quanto Jesus fez, sua pregação, seu sofrimento, sua vitória sobre o pecado, ele o fez pelo poder do Espírito Santo. Se Jesus nada podia fazer sem a operação do Espírito Santo, quanto precisa o povo de Deus da capacitação do Espírito Santo? O Espírito veio sobre Jesus para dotá-lo de poder para efetuar a obra da redenção. O próprio Jesus posteriormente iria batizar seus seguidores com o Espírito Santo a fim de que eles também tivessem a capacitação do Espírito. Continuando a leitura, então uma voz do céu disse: este é meu filho amado, em quem tenho grande alegria. Comentário bíblico. Este é meu filho amado. O batismo de Jesus é uma grandiosa manifestação da realidade da Trindade. Jesus Cristo, declarado igual a Deus, é batizado no Jordão. O Espírito Santo, que também é igual ao Pai, desce sobre Jesus em forma de pomba. O Pai declara que se compraz em Jesus. Temos, portanto, nesse ato três pessoas divinas iguais. Contraria a integridade das Escrituras explanar este evento de qualquer outra maneira. A doutrina da Trindade mostra que as três pessoas divinas subsistem em tal unidade que constituem o Deus Uno.